Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar para vocês no dia de hoje. Hoje, dia 3 de junho de 2020. Vamos lá. A primeira notícia do G1. Bolsonaro veta o uso de 8,6 bilhões no combate ao coronavírus. Bom, iniciando o Resumo News de hoje, falando sobre o Jair Bolsonaro. Essa matéria ela é assinada pela Fernanda Calgaro, do G1 de Brasília. Então, o Jair Bolsonaro vetou o uso do saldo remanescente do Fundo de Reservas Monetárias, o FRM, de cerca de 8,6 bi de reais, né? 8,6 bilhões de reais, para o combate do coronavírus. Essa decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Eu lembro de algumas semanas atrás eu noticiar da questão, eu repercuti, né, no caso, a questão de uma votação que teve no Congresso, que teve no Senado, na Câmara, em relação a essa medida provisória que foi editada pelo Bolsonaro e que extinguiu o fundo. Então a votação era para que o destino desse dinheiro fosse para o combate ao coronavírus, né? É interessante dizer que o Bolsonaro ele vetou a ida desse dinheiro tanto para o coronavírus, como também vetou outros trechos do texto, como a que previa a repartição do dinheiro entre estados e municípios para a compra de materiais de prevenção à pandemia. O presidente, inclusive, ele sancionou só a parte da lei que, extingue o fundo, que já estava inativo. Esse fundo ele foi criado em 1966 e ele era abastecido com reservas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Aí agora cabe ao Congresso Nacional, né, à Câmara e ao Senado, analisar o veto presidencial que pode ser mantido, né, ou pode ser derrubado. Não tem previsão ainda de quando essa questão vai ser analisada pelos parlamentares ou de quando ela vai ser votada. Mas é interessante dizer que durante a tramitação, tanto na Câmara quanto no Senado, o projeto ele tinha sido aprovado com um grande consenso. Na Câmara, nem teve votação, teve uma votação simbólica, que é sem registro de votos, porque já se tinha um acordo quanto ao consenso dessa medida. E no Senado, a aprovação foi unânime, com 75 votos a favor. Abrindo aspas para o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, em relação a isso daí. A informação que eu tinha dos deputados era que tinha ocorrido um acordo, inclusive para a destinação desses recursos. De fato, surpreendeu o veto do governo em relação a esses bilhões. É um direito do presidente. Cabe ao parlamento chamar uma sessão no Congresso e decidir pela manutenção ou derrubada do veto. E o deputado Sanderson, que é do PSL do Rio Grande do Sul, que é um dos vice-líderes do governo, ele disse que a posição do governo em relação a esse dinheiro é de que o governo fique com a União e que seja destinado, né, esse dinheiro, esses 8,7 bilhões de reais, para ajudas específicas aos estados e municípios, não que ele seja inteiramente destinado aos estados e municípios. Então acaba que esse dinheiro que não ia ser utilizado, né, não fazia parte dos planos do governo, aí surgiu a oportunidade de utilizar esse dinheiro de impostos, é importante dizer, é um dinheiro retirado de impostos, surgiu a oportunidade de ser utilizado no combate à pandemia e o presidente vetou. Então a gente espera que o Congresso consiga reverter essa situação para que o dinheiro que saiu do povo volte para o povo. A próxima notícia também é do G1. Teste de vacina de Oxford contra a Covid-19 contará com 2.000 voluntários brasileiros. Bom, então, seguindo aqui a notícia do G1, 2.000 brasileiros vão participar de testes para vacina contra a Covid-19 que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, lá no Reino Unido. Essa estratégia faz parte de abre aspas, um plano de desenvolvimento global e o Brasil será o primeiro país fora do Reino Unido a começar a testar a eficácia da imunização contra a SARS-CoV-2, né, que é esse codinome aí para Covid-19 ou coronavírus, o novo coronavírus. Os testes vão ser conduzidos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em São Paulo vão ser conduzidos pelo Centro de Referências para Imunológicos Especiais, o CRI, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, com financiamento da Fundação Lehman. No Rio de Janeiro, os testes em outros 1.000 voluntários vão ser feitos pela rede DOR São Luís
e com custo de 5 milhões, bancados para a rede e sob coordenação do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. DOR aqui é tipo de ouro, né? Tem uma esqueci o nome do negócio que fica... Enfim, é um negócio meio francês. Mas aí você pergunta, Matheus, por que eles testariam uma vacina no Brasil? Teve até, eu não sei se vocês repararam, mas teve até uma fake news que rodou no Brasil, no mundo, essa questão de que, tipo, o Brasil não vai participar, não vai ter acesso a uma possível vacina porque não entrou, sei lá, em contato com a OMS, não patrocina a OMS. Tá, primeiramente isso já é fake news, porque, enfim, a OMS não esconderia uma vacina de 200 milhões de pessoas, né, uma grande parcela da população mundial. Mas sobre a questão de por que essa vacina seria testada aqui, a cientista brasileira Daniela Ferreira, que participa do projeto lá em Oxford, ela adiantou ao G1 que os responsáveis pela pesquisa em Oxford viam com preocupação o impacto na diminuição da curva de caos no Reino Unido. Por quê? Porque eles precisam, no caso, testar a imunização, né, testar a vacina em um lugar que ainda esteja, uma região, né, que ainda esteja com altas taxas de circulação da Covid-19, porque aí pode acelerar a comprovação de possível eficácia da vacina. Basicamente, é mais fácil você testar num lugar que tem muita gente que tem o vírus circulando do que em lugares específicos, porque aí tem uma amostra menor para analisar. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já apoiou esse teste de vacina e vai ter o apoio do Ministério da Saúde. Inclusive, os testes já começaram no Reino Unido e tem uma previsão otimista de que a vacina possa ficar pronta ainda em 2020. Lembrando que existem pelo menos mais 133 candidatas à vacina em todos os lugares do mundo. As projeções seriam entre 12 meses e 18 meses, mas a gente torce para que essa vacina tenha o melhor resultado possível e que a gente consiga aí acabar com essa desgraça desse coronavírus, né? Vamos lá. A próxima notícia também é do G1. Policiais envolvidos na morte de George Floyd têm acusações ampliadas. Vamos lá, sem muitas delongas quanto a essa notícia. A gente repercutiu durante essa semana sobre o assassinato do George Floyd lá nos Estados Unidos, os protestos, sobre o policial que efetivamente o assassinou, o processo que estava correndo contra ele, né? Mas vamos lá. O Derek Chauvin, que é o que foi filmado com o joelho sobre o pescoço do Floyd, teve a acusação aumentada para homicídio em segundo grau, que é assassinato intencional, não premeditado, quando o autor tem intenção de causar danos corporais à vítima, mas não de o assassinar. Além disso, os 3 outros policiais que participaram da ação vão ser detidos e receberam acusações de ajudar e favorecer homicídio em segundo grau. Os nomes deles: Benjamin Crump, Thomas Lane, Jota Quang e Tu Tao, que tinham sido demitidos, mas não foram presos e nem acusados anteriormente. Agora sim vão ser acusados. Segundo o advogado da família do Floyd, o Benjamin Crump, que é o nome do advogado, as novas acusações são um momento agridoce, já que, apesar da tristeza pela morte, eles se sentem gratos pela ampliação. Ainda de acordo com o Benjamin Crump, o promotor afirmou que, caso existam evidências que justifiquem a acusação de Chauvin, ainda pode ser elevada a homicídio em primeiro grau. E a rapidinha de hoje é sobre política, sobre o Brasil. O governo do Brasil, o governo Bolsonaro, decidiu, depois de um dia de posse, da tomada de posse do Alexandre Cabral, demitir ele do cargo de presidência do Banco do Nordeste sob indícios de corrupção. Um importante auxiliar do presidente disse, entre aspas, que ele está cheio de problemas. Eu dou um picolé para quem acertar quem indicou o Cabral. Sim, Paulo Guedes. Bom, então é isso. Muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui. Se você gostou, manda pros seus amigos. O boca a boca é fundamental pra gente chegar a novas pessoas, novos públicos. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, tanto no Instagram do canal, quanto dos outros projetos desse podcast, quanto do outro podcast da família Resumo Tech Podcasts, o República dos Bananas, segue lá e também assina o feed, tanto do Resumo News quanto do República. É isso, eu vou ficando por aqui. Amanhã você me escuta um pouquinho mais. Tchau!